Alguém quer falar mais alguma coisa que de fato é liberdade? Liberdade é que a pessoa ser a pessoa mesmo, não vai vender outra pessoa, não vai vender só um Deus. Não é isso que é liberdade. Você vê a outra pessoa está fazendo uma coisa que eu posso fazer aqui, e a gente sabe que a dependência é só de Deus. Isso também é liberdade. Liberdade é viver de acordo com a palavra de Deus, porque a verdade nos liberta. Exatamente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Liberdade, eu trouxe um conceito sobre liberdade que ele é um pouquinho confuso. Liberdade é fazer o que a gente não quer quando quiser. Liberdade é fazer o que eu não quero quando quiser. Como assim? Deve ser o contrário, porque liberdade é fazer o que eu quero. Não é assim que a gente pensa? Não, eu sou livre. Por quê? Eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim, ninguém me diz o que é para fazer, ninguém coloca na minha cabeça o que é para fazer. Eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Muito pelo contrário. Liberdade é fazer o que eu não quero. Por quê? Porque muitas vezes existem coisas boas na nossa vida que a gente não quer fazer. Eu vou dar um exemplo biológico. O que nos dá motivação, o que nos traz motivação para fazer alguma coisa, o que nos dá ânimo, o que nos dá coragem, vontade para fazer alguma coisa, é controlado por um sistema que é chamado de sistema de recompensa. E esse sistema de recompensa, ele é principalmente controlado por algumas vias que são chamadas de vias córtico-mesolímpicas dopaminérgicas. Ou seja, essas vias córtico-mesolímpicas dopaminérgicas, elas nos dão energia e motivação para fazer alguma coisa que nos traga o quê? Uma recompensa imediata. E o que é que nos traz uma recompensa imediata? O celular, a comida, assistir um filme, jogar videogame. Tudo isso nos traz uma recompensa imediata. E a nossa mente, o nosso córtex pré-frontal, ele é controlado por isso, por coisas que nos tragam uma recompensa imediata. E o que é que não nos traz uma recompensa imediata? A busca da palavra de Deus, dedicar tempo na presença de Deus, ir à igreja. É por isso que eu falei que liberdade é fazer o que a gente não quer. Porque de fato, biologicamente falando, as coisas que a gente quer fazer são coisas que nos tragam um agrado imediato, que nos tragam uma recompensa imediata. E para nós entendermos realmente o que é liberdade e o que é que nos impede de ter a liberdade em nossas vidas, nós precisamos ter em mente uma coisa. Nós precisamos ter em mente de que um dia nós estávamos perdidos, completamente perdidos, o pecado nos aprisionou de uma forma que não nos deixou fazer de fato aquelas coisas que Deus quer que a gente faça. Nós ficamos aprisionados pelo pecado e um dia o Cordeiro teve que ser morto para nos libertar, para trazer em nós a liberdade que o pecado não nos tinha dado. O sangue desse Cordeiro teve que ser passado nas portas do nosso coração para que nós sejamos libertados. Tem alguma história da Bíblia que nos lembre um pouquinho disso? Tem algum trechinho da Bíblia que nos lembre sobre o plano da salvação? O livro de Êxodo, ele nos traz um conceito primordial sobre o que realmente é salvação. E nós encontramos também no livro de Êxodo esse conceito que eu trouxe para vocês sobre o que é a libertação. É fazer o que a gente não quer. Eu queria ler com vocês Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, nós encontramos aqui a perseguição de Israel, onde os israelitas já haviam sido libertados, estavam caminhando em
tem um trechinho aqui onde eu queria ler com vocês. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 5. Diz assim: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó pelos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel deixe de nos servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. O que é que acontece? O povo de Deus já estava livre para seguir o seu caminho. Só que quando o Faraó ficou sabendo que esse povo já estava livre, ele pensou: o que foi que a gente fez? A gente não pode deixar que o povo deixe de nos servir. E a primeira coisa que acontece em nossa vida, que nos impede de ter realmente a liberdade, é isso aqui que a gente acabou de ler. Deus nos traz para a igreja, nos traz para a sua presença, nos liberta do pecado, e o que acontece é que o inimigo não quer permitir que nós sejamos libertos. E o que é que ele faz? Ele vai atrás da gente, igual o Faraó foi atrás do povo do Egito. Nós já estamos livres, nós já estamos libertos da culpa, libertos da condenação, porque Romanos 8, verso 1 diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós já estamos em Jesus, nós já estamos livres da condenação, mas o inimigo vem atrás de nós. O inimigo pensa: não, eu não vou deixar que Isaías deixe de me servir, não. Eu não vou deixar que Marlúcia deixe de me servir, eu vou atrás dela. E isso nos impede muito de sermos totalmente livres. Sabe por quê? Porque a gente costuma pensar que quando a gente entra na igreja, o inimigo vai deixar de vir atrás de nós, né? O inimigo não pensa assim: ah, Ricardo se batizou, ele aceitou a Jesus Cristo, eu não vou mais atrás de Ricardo, não, eu vou atrás de outra pessoa agora que ainda não aceitou. É completamente diferente. Quando nós somos libertos por Jesus, o inimigo começa a nos perseguir mais ainda. Então, a primeira coisa que nos impede de ser totalmente livres é que o inimigo não quer que nós sejamos libertos. E a segunda coisa que o inimigo coloca no nosso coração é de que nós precisamos pagar alguma coisa pela liberdade. Eu ouvi uma frase esses dias que dizia assim, que o nosso único papel no plano da justificação é ser pecador. Porque a justificação ela só é para quem é pecador. Então não adianta a gente querer fazer alguma coisa: eu vou fazer isso para que eu seja justificado. Porque a justificação é algo tão grande que nada que a gente fizer vai nos fazer alcançar a justificação. A justificação só vai ser alcançada a partir da ação de Jesus em nossas vidas. E é por isso que a gente ora, é por isso que a gente vai para a igreja, é por isso que a gente guarda o sábado. Não é porque a gente precisa fazer alguma coisa para conseguir ser livre, mas é porque o agir de Jesus Cristo em nossas vidas nos permite que nós busquemos a Ele mais, que nós oremos mais, que nós vamos à igreja. O agir de Jesus em nossas vidas nos transforma e nos liberta. Amém. Tem uma historinha infantil de Adão e Eva. Depois que Deus criou Adão e Eva, Adão e Eva ficou perguntando para Deus: o que é que a gente faz? O Senhor já nos criou, já nos deu tudo isso. Será que a gente pode ensinar os passarinhos a cantar para retribuir tudo isso que o Senhor fez por nós? Aí Deus diz: não, Adão, os pássaros já sabem cantar. Mas será que a gente pode colocar o sabor nas frutas para recompensar isso que você fez com a gente? Aí Deus olhou para Adão e Eva e disse: olha, você não precisa fazer isso, porque as frutas já têm o seu sabor. E Adão continuou perguntando: o que é que a gente pode fazer para retribuir isso? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Aí Deus disse: olha, está chegando o sábado, descansa. A gente precisa descansar em Deus
tenho quase certeza que nós não precisamos fazer nada para retribuir o sacrifício de Jesus Cristo por nós, porque o sacrifício foi perfeito e não há o que a gente possa fazer, porque já foi feito, e ele foi feito de graça, pela graça e por amor. Amém. Certo? Outro pontinho interessante é que quando nós somos libertos por Jesus, quando nós somos batizados nas águas, nós agora somos uma pessoa de dupla natureza. Como assim? Tem uma frasinha de Lutero que diz que eu achava que o velho homem havia morrido nas águas de batismo, mas eu descobri que o infeliz havia nadado, e agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Quando nós nos batizamos, quando nós nos entregamos a Jesus, começa uma transformação dentro de nós. E agora nós somos uma pessoa de dupla natureza. Nós temos a natureza divina em nós e nós temos a natureza pecaminosa. E quando nós nos batizamos, não é instantâneo que a natureza pecaminosa vá embora, que a natureza pecaminosa morra. Agora, a partir do momento que nós nos batizamos, nós temos que lutar contra essa natureza pecaminosa que ainda está em nós. E outra coisa, não há nada que a gente possa fazer que tire essa natureza. A única coisa que a gente precisa fazer é contar com a presença de Deus em nossa vida. Porque nós não podemos tirar essa natureza de dentro de nós. Só quem pode arrancar essa natureza pecaminosa de dentro de nós é o agir de Deus. E a única coisa que nós precisamos fazer é buscar o agir de Deus para que retire isso de nossas vidas. Amém. Eu queria ler com vocês 1 Samuel capítulo 5. Nós já vimos que o inimigo, ele nos impede muitas vezes de obter a liberdade. Ele nos impede de várias formas. Ele nos impede colocando maus pensamentos dentro de nós. Ele nos impede indo atrás de nós quando nós somos libertos por Jesus. E tudo isso nos impede de obter a verdadeira liberdade. Mas tinha uma coisinha que eu queria compartilhar com vocês que nos impede muito de obter a liberdade. São os ídolos. O que são ídolos em nossas vidas? Todos nós temos uma coisinha, um preguinho do inimigo em nossas vidas que a gente não quer soltar. Às vezes é o jeito que a gente trata o nosso companheiro. Às vezes é o jeito que a gente trata a nossa mãe, o jeito que a gente trata o nosso pai, o jeito que a gente trata a nossa esposa, o jeito que a gente trata o marido, o jeito que a gente trata o filho. Às vezes é uma coisinha que a gente acessa, às vezes é uma mentirinha que a gente conta diariamente. Isso são ídolos em nossas vidas. Aquele pecadinho acariciado que a gente não quer soltar porque a gente acha muito bom. A gente não quer se libertar porque ele é muito bom. Isso são ídolos. E isso nos impede muito de obter a liberdade. Porque nós só vamos ser completamente de Deus, completamente livres, quando nós nos libertarmos também dos nossos ídolos. Quando nós nos libertarmos daquele preguinho na parede que Satanás ainda coloca coisas lá. Nós só vamos ser completamente de Deus quando nós nos libertarmos de tudo isso. E tem uma maneira que Deus age para derrotar os ídolos. Olha, nos tempos da Bíblia, nos tempos antigos, as guerras não eram de um exército contra o outro exército. Nos tempos da Bíblia, as guerras eram entre os deuses. Quem brigavam eram os exércitos, mas o real motivo da briga, da guerra, era entre os deuses. Como assim? Se a minha cidade lutasse contra a cidade de Ismael e a cidade de Ismael ganhasse, isso não queria dizer que o exército da cidade de Ismael era melhor do que o meu, mas sim que o Deus da cidade de Ismael
era mais forte do que o Deus da unicidade. As guerras eram entre os deuses. E aqui em Samuel, 1 Samuel capítulo 5, traz uma guerra entre os filisteus e os israelitas. E nessa guerra, diz que os filisteus ganharam essa guerra. E quando os filisteus ganharam essa guerra, eles foram procurar em Israel o ídolo de Israel, o Deus de Israel. Só que o povo de Israel não adorava a imagem de escultura. E eles procuraram e eles encontraram a Arca da Aliança e eles entenderam que a Arca da Aliança simbolizava uma coisa sagrada. E eles pegaram a Arca da Aliança, levaram para o templo do Deus deles, o Deus Dagon. E aqui no capítulo 5, a gente lê o que foi que aconteceu. Capítulo 5, versículo 1, diz assim, os filisteus tomaram a Arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a Arca de Deus e a meteram na casa de Dagon junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, ficaram apenas o tronco. Vocês viram o que foi que aconteceu? O jeito que Deus tem de derrotar os ídolos em nossa vida é vindo até esses deuses, até esses ídolos. Muitas vezes a gente tem um ídolo dentro do nosso coração que está nos impedindo de ter um bom relacionamento com Deus. Muitas vezes tem uma mentirinha na nossa vida que está nos impedindo de ter um bom relacionamento com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge. E a gente tenta lutar contra isso, só que a gente tenta lutar da maneira errada. Porque a maneira que nós precisamos lutar contra esses ídolos é trazer a presença de Deus para esses ídolos. Quando nós trazemos a presença de Deus para esses ídolos, Deus corta a cabeça e as mãos desses ídolos e nos liberta deles. Amém. Mas sabe qual é o maior problema da nossa vida? É que quando Deus derruba esses ídolos, o que é que a gente faz? O que foi que os filisteus fizeram? Levantaram. A gente levanta de novo. Deus derruba os nossos ídolos e a gente levanta de novo, igual os filisteus. E é por isso que nós não somos completamente livres, porque Deus tem o desejo de nos libertar, mas quando Deus nos liberta de um ídolo, a gente levanta ele de novo, a gente arruma outro, a gente consegue outro. E isso é um perigo em nossas vidas, porque a única forma que nós temos de sermos realmente de Deus é nos libertar desses ídolos. A gente precisa se render ao agir de Deus em nossas vidas. Eu queria ler com vocês de novo, voltar para o livro de Êxodo, e a gente já está finalizando. Eu queria ler com vocês agora o versículo 13. Êxodo capítulo 14, versículo 13. Versículo 11, vamos ler. O 10, vamos ler o capítulo 10. Versículo 10 diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixe-nos
para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Versículo 13 agora. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Queridos, o povo de Israel, eles tinham muitas coisas que os impediam de ser realmente livres. Eles não queriam sair do Egito. Eles tinham ídolos que haviam herdado dos egípcios. E a gente encontra um pouquinho mais na frente, acho que no capítulo 32, que eles erguem um bezerro de ouro. Nós não somos diferentes. Nós não queremos ser totalmente livres, porque a liberdade nos incomoda. A liberdade não nos traz uma recompensa imediata. E a gente fica preso aos maus hábitos que tem na nossa vida. E esses maus hábitos só nos levam para um buraco. E a gente luta contra isso todos os dias. A gente luta contra a liberdade. Jesus quer nos dar a liberdade completa e a gente luta contra ela. A gente quer brigar, a gente quer fazer birra. Infelizmente hoje nós somos a geração da lacração. E a gente quer lacrar à custa de tudo. A gente quer fazer birra. A gente quer fazer muvuca com qualquer besteirinha. Sabe por quê? Porque a gente não quer se render. E o principal objetivo que Deus quer fazer em nossas vidas, para nos dar completamente a liberdade, é nos ensinar a nos render. Vocês leram no versículo 13 o que Moisés disse ao povo: aquietai-vos e vede o livramento de Deus. O livramento de Deus, a liberdade que Deus quer oferecer para o seu povo, só vai acontecer genuinamente em nossa vida quando nós aprendemos a nos render. Quando nós nos aquietarmos e ver o livramento de Deus em nossa vida. Mas a gente não quer se render. A gente tem duas opções: fazer birra, fazer ruído, criar uma confusão, tentar lutar contra o inimigo ou nos render. Veja uma coisa: nós não somos mais fortes do que o nosso inimigo. Se nós formos lutar contra o nosso inimigo com as nossas forças, nós vamos cair, porque o inimigo é mais forte do que nós. Mas nós temos duas opções: lutar contra o inimigo ou se aquietar e entrar no mar, se render. O objetivo de Deus em nossas vidas é nos ensinar a nos render, a dizer que o inimigo é mais forte do que nós, mas o agir de Deus em nossa vida é mais forte que o inimigo. O agir de Deus em nossas vidas nos dá a oportunidade de vencer o inimigo, mas nós precisamos fazer uma coisa: nos aquietar, nos render e ver o livramento, ver a liberdade que Deus quer oferecer em nossas vidas. Nós precisamos nos aquietar e entrar no mar. Sabe o que isso quer dizer? Uma pessoa que realmente aprende a se render diz: eu não quero ir para a igreja hoje, mas eu vou porque eu sou livre. Eu não quero hoje ler a Bíblia quando eu acordar, porque eu acordei com muito sono. Eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer porque eu sou livre, porque eu prefiro me render. O real sentido da palavra liberdade é se render a esse Deus que nos proporciona a liberdade todos os dias. No dia 1º de janeiro de 1883, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele entregou a lei que abolia a escravidão. Só que para os escravos serem libertos, eles precisavam de algumas coisas. Precisavam de 4 coisas. A primeira coisa, eles precisavam ouvir que essa lei havia sido assinada,
Eles precisavam acreditar que era para eles. Eles precisavam aceitar que aquilo era para eles. E muitas vezes precisavam que o exército viesse libertá-los. Amigos, vamos entender uma coisa. Nós já ouvimos que nós fomos libertos da escravidão. Nós já aceitamos que é para nós essa liberdade que Deus nos oferece. Nós já acreditamos que é para nós essa liberdade. Mas sabe o que é que falta? O poder externo vir nos libertar. E esse poder externo, ele virá. Nunca foi tão claro para todos nós que Cristo está voltando. E o único poder externo que precisa aparecer para nos deixar totalmente livres é a volta do nosso Salvador. Amém. E isso está bem perto de nós. Mas, para nós ficarmos em pé, quando esse dia chegar, nós precisamos de uma coisa. Nós precisamos nos render. Dizer, isso não é o que eu quero fazer, mas eu vou fazer porque a pessoa que me proporcionou a liberdade já pagou o preço por mim. E é por isso que eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu quero. O nosso coração é enganoso. E nós somos destinados a fazer o que não presta. Mas nós fazemos o que é bom, porque Jesus colocou no nosso coração o desejo pela liberdade. E essa liberdade nos faz querer fazer o que é bom. Vamos ouvir uma música agora, né, Davi? E depois nós vamos orar. Eu não mereço tão
tempos antigos, a forma que eles usavam para caçar os macacos era assim: eles pegavam um coco, faziam um buraco nesse coco, que só cabia a mão do macaco, colocavam um docinho dentro do coco e amarravam esse coco numa árvore. Os macacos vinham, pegavam o negocinho dentro do coco, só que quando eles estavam com a mão fechada com o docinho, eles não conseguiam tirar dentro do coco. E eles eram facilmente capturados assim. Era muito simples para o macaco, era só abrir a mão e tirar a mão dentro do coco. Só que eles estavam tão focados naquilo que ele queria, que ele não abria a mão e eles eram capturados. Às vezes o inimigo tenta nos capturar dessa forma. Eles colocam dentro do coco alguma coisa que a gente gosta, alguma coisa que a gente quer, e a gente é facilmente capturado, a gente é uma presa fácil para o inimigo. Mas nós precisamos nos render e dizer: olha, eu não vou querer isso para mim, quero o livramento que Deus quer fazer. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nós estamos, Pai, convictos que nós precisamos que o Senhor nos liberte. Nós precisamos que o Senhor age poderosamente em nossa vida, quebrando o nosso coração, nos ensinando a nos render todos os dias e entrar no mar. Muitas vezes, Pai, nós queremos lutar contra o inimigo com as nossas próprias forças, mas nós sabemos que nós somos mais fracos que o inimigo, mas nós sabemos também que o Teu agir em nossa vida é mais forte, e assim nós seremos vitoriosos, nós seremos livres, porque a Tua mão poderosa nos livrará. E assim como depois que nós fomos livres, Pai, o Senhor nos deu os 10 mandamentos como meio para nos transformar. Nós queremos, através do mesmo, ser transformados pelo Teu poder e pelo Teu amor. Nós pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém.